Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os costumes, as tradições, a cultura milenar judaica, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelismo, do trabalho missionário, e também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial, que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre costumes e cultura judaica. Vamos falar um pouquinho sobre uma festa muito especial, uma festa muito presente no calendário judaico, a festa chamada Rosh Hashanah. E para falar a respeito desta festa, como que os judeus comemoram, a origem dela também, nós convidamos para estar conosco no programa de hoje a Regina Last Chetman, direto dos Estados Unidos de Dallas. A Regina, ela trabalha juntamente conosco no Instituto Tzadik, missionária, e agora está trabalhando a partir de lá. Você que acompanha o nosso programa aqui, certamente já pôde ver o testemunho da Regina e outros programas também, sempre colaborando brilhantemente aqui com o nosso trabalho, com o nosso programa. Regina, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui e você vai ter aí toda a oportunidade aí para compartilhar essa festa tão importante do seu povo. Obrigada, pastor. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. E fala para a gente, Regina, o pessoal que acompanha o nosso programa estavam acostumados a vê-la aqui, direto dos estúdios da IPPTV, mas agora você aí à distância, né? Conta um pouquinho, rapidamente, como é que tem sido o tempo aí nos Estados Unidos e o trabalho e os estudos que você tem feito aí. Tem sido um tempo muito bom, pastor, principalmente em poder conhecer judeus assim de outras partes do mundo que estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, igrejas que estão recebendo esses judeus, que pregam a mensagem do Evangelho, primeiro ao judeu e depois ao gentil, e eles têm se aberto para esse tipo de trabalho para um grupo que tem sido tão esquecido em relação à missão. E você também está fazendo o seminário, já fazia, né, à distância, agora presencialmente aí, né, aprimorando os seus estudos acadêmicos. Sim, sim. Eu comecei de forma online, já fiz um ano, agora falta mais um ano para finalizar. Muito bem. E o inglês aí já tá bacana, né? Tá fluindo bem. Tá melhorando, tá melhorando. A gente ainda comete algumas gafes, mas graças a Deus tá melhorando. Maravilha. A Regina segue, como eu falei, como missionária e trabalhando nas redes sociais, na parte de comunicação e desenvolvendo o trabalho que já realizava aqui, porém agora de maneira remota e também fazendo conexões com igrejas e organizações nos Estados Unidos, para somarmos forças aí com o único objetivo missionário evangelístico de anunciar o Senhor Jesus. Regina, nós comemoramos aí, ou mais precisamente o povo judeu, no mês passado, está fresquinho aí, a festa de Rosh Hashanah. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E explica para a gente, Regina, primeiro o significado desse termo, o que significa Rosh Hashanah, que festa é esta, né, quais são suas origens e também como que o povo judeu celebra hoje. Amém, pastor. Rosh Hashanah significa literalmente cabeça do ano, né? Rosh significa cabeça e Hashanah do ano. É um momento onde eles celebram uma passagem de ano e que cai exatamente na época de Yom Shofarot, que é a festa das trombetas. Se a gente for pensar biblicamente, essa festa não é uma festa que foi ordenada pelo Senhor, essa festa de ano novo nessa época do ano. Ela cai no primeiro dia do sétimo mês, o mês de Tirei, e esse costume de se celebrar um ano novo nessa época veio dos judeus que passaram pelo exílio babilônico. Eles adquiriram muitas influências lá, inclusive mudaram o nome de meses por nome de meses de deuses babilônicos,
Uma dessas influências foi esse ano novo comemorado nessa época. Então, apesar de eles ensinarem que seria um ano novo judaico, né, diferente do nosso ano novo que seria em dezembro, eles ainda têm o costume de ter o toque do shofar, que representa a trombeta, nas sinagogas. Essa passagem de ano, a contagem que eles fazem, esse ano a gente entrou em 5.783. A celebração deles, a contagem é em vista desde a criação do universo e a criação do primeiro homem. Então, na verdade, Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico e ela é uma substituição da festa das trombetas. Onde que está? Está em Levítico, né? O registro bíblico, quando o Senhor deu a festa das trombetas para o povo de Israel, é isso, né? Isso, exatamente nessa data, lá em Levíticos, no capítulo 23, Deus ele fala assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, ao 1º dia do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecerei oferta queimada ao Senhor. A festa das trombetas é um tempo de chamado ao judeu ao arrependimento. É uma festa que antecede, são 10 dias antes da festa de Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então, ainda assim, novamente, apesar de eles falarem que é um ano novo judaico e tudo mais, eles ainda têm esse costume de relembrar esse chamado de Deus ao arrependimento para preparação do dia do perdão, do dia da expiação. E festa das trombetas, né? O que seriam as trombetas ou shofarot? Qual que seria a explicação dessa terminologia, né? A gente tem a imagem, né, quando a gente pensa em trombeta, sempre tem aquele anjinho com a trombetinha tocando. Mas, na verdade, sempre que Deus fala na Bíblia a respeito de trombetas, ele está falando do shofar. Shofar é um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro, e ele foi usado não só para essa festa, né, festa das trombetas, mas assim como também quando Deus entregou a lei aos judeus no Monte Sinai, se ouve o toque do shofar. A gente também tem outras passagens, como em Josué, na conquista da Terra Prometida, ou quando os judeus eles precisavam se preparar para a mudança, né, do tabernáculo, para preparar o acampamento, para mudar de posição, mudar de lugar, ou então preparação de uma guerra. Início de ano, início de mês, que são as luas novas, inícios de anos, outras festas bíblicas, assim como no ano do jubileu, que é aqueles 50 anos onde entra o ano do perdão. Muito bem. Então, da festa original e a festa bíblica mesmo, né, que era a festa das trombetas, hoje mudou-se para Rosh Hashanah, né, na mesma época, porém uma nova festa, o Ano Novo Judaico, e parece que da festa original para cá, a única coisa que o judeu permanece fazendo é o toque do shofar, né? Exatamente. Apesar de eles celebrarem um ano novo, eles vão à sinagoga e é costume deles, né? Eles consideram como se fosse uma mitzvah. Mitzvah em hebraico é um mandamento. Você ir à sinagoga para ouvir o toque do shofar nessa época. A questão é que eles não têm um entendimento do porquê exatamente eles estão fazendo isso. Muito bem. Como que eles comemoram, culturalmente falando, né, e até religiosamente falando, né? Como que eles vão até a sinagoga, ou é uma festa realizada nos lares? Ah, geralmente as festas têm muitos pratos típicos, né? Como que é a celebração do Ano Novo dentre a comunidade judaica, tanto em Israel como em qualquer parte do mundo? Existem duas festas principais, né, na comunidade judaica que todos os judeus se unem em família para comemorar. Uma delas é o Pessah, que é a Páscoa, e o outro é o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah ele é comemorado com um jantar que a gente chama o Seder de Rosh Hashanah. Seder significa ordem, que é literalmente quando a família se reúne à mesa para comer. A gente tem o Kiddush, que é o vinho com a reza. A gente tem as Halot. Halot são duas. A palavra, né, vem de halá, é o plural de halá. E são dois pães tradicionais que o judeu tem o costume de comer no Shabat, no dia do descanso, mas que ele tem o formato comprido, geralmente, e só nessa época ele vai ter o formato redondo, representando o ciclo da vida, e alguns também dizem e acreditam que representa a coroação para um rei.
A gente tem também a maçã com mel, que é muito típico dessa época, representando um ano bom e doce. A romã, que eles acreditam ter 613 sementes, representando assim as 613 mitzvot, né, os 613 mandamentos de Deus para o povo judeu. A gente tem também a cabeça do peixe, que eles têm o costume de comer simbolizando o desejo de ser por cabeça e não por cauda. Tem algumas famílias até de origem sefaradi que colocam língua de boi no lugar. Nem todo mundo é obrigado a comer, tem gente que não tem coragem, mas ela sempre está lá à mesa para trazer essa representação. Muito bem, você tocou num ponto interessante aí que nos traz aí uma curiosidade. Dentre as frutas, né, que compõem a mesa de Rosh Hashanah, né, além da maçã, maçã com mel, que é uma combinação deliciosa, você falou aí da romã, né? Uma fruta que está presente em Rosh Hashanah, e você falou que possuem 613 sementes, simbolizando cada um dos mandamentos de Deus na Torá. Você já abriu a romã e já contou para ver se realmente tem 613 sementes? Eu nunca abri, nunca contei, e isso é uma coisa que todo mundo que vai explicar dessa tradição, eu acho que nunca teve ninguém que contou e falou assim: olha, eu posso afirmar que são 613. Mas eles acreditam que tem, né, essa representação desses 613 mandamentos, quando a gente pensa assim: mas Deus não deu 10 mandamentos para o povo judeu? Na verdade, além, né, de ter dado os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, ele ordenou os judeus, né, as leis civis, morais e religiosas que estão na Torá, e o judeu leva isso muito em consideração, né? O que os rabinos pregam, na verdade, é que é claro que o homem nunca vai conseguir cumprir os 613 mandamentos, mas quanto mais perto ele estiver, quanto mais próximo ele estiver de cumprir todos os mandamentos, mais justificado diante de Deus ele seria. Muito bem. E como que tem algum tipo de reza específica ou um livro próprio para ser lido nesta época? Tem a parte religiosa também da sinagoga, né? Eles têm as rezas especiais de Rosh Hashanah, o livro de reza especial. Eles vão à sinagoga exatamente quando eles ouvem o toque de shofar, com esse intuito de chamado ao arrependimento, se preparando para o Yom Kippur. Mas como eles ainda não têm um entendimento de Jesus como sacrifício, ainda fica uma coisa muito vaga. Então, qual é a frase tradicional que o judeu diz em Rosh Hashanah, né? Para a gente desejar um Shana Tová, um feliz ano novo, em hebraico, a gente diz Shana Tová Umetuká, um ano que você tenha um bom ano e doce. E aí a gente também deseja que você, né, que nós sejamos inscritos no livro da vida. Porque eles acreditam que todos os anos, eles fazendo esses rituais de Rosh Hashanah, ouvir o shofar, se preparando para esse Yom Kippur, que eles ainda não têm o um entendimento sobre o sacrifício da cruz, eles precisariam novamente ser inscritos no livro da vida mediante as suas próprias ações. Então eles vão rever as suas ações, é meio que como a gente costuma fazer, né, no mundo secular, assim, o que eu fiz de bom, o que eu gostaria de mudar, o que eu gostaria de melhorar para um próximo ano. Interessante. Para você que não conhece a Regina, não acompanhou nos outros programas, não viu o seu testemunho, mas você já deve ter percebido, né, que a Regina, ela é judia, né, ela tem descendência judaica de pai e mãe, mas é uma judia messiânica, né, uma judia crente em Jesus, uma judia que reconheceu Jesus como seu Messias, como seu Redentor. Então, nada melhor do que termos uma judia aqui falando a respeito de uma cultura, de um costume do seu próprio povo. Regina, explica para a gente, porque Rosh Hashanah é o ano novo, né? Mas como você disse no início, o judeu também tem uma outra contagem, um outro início de ano. Os judeus têm mais de um ano novo no seu calendário? Então, na verdade, o judeu, ele considera, eles têm, né, o ano novo civil e o ano novo religioso. Eles não consideram o ano novo da gente, que é entre dezembro e janeiro, até porque eles não consideram a contagem de anos, né, a partir da morte e ressurreição de Cristo.
Se você está em Israel, eu já passei essa época de dezembro para janeiro em Israel. É difícil encontrar alguém na rua, é difícil ver alguém celebrando essa virada de ano que a gente costuma comemorar. O que o judeu realmente comemora como feriado de ano novo é o Rosh Hashanah. Você tem vários tipos de judeus. Você tem o judeu ortodoxo, o judeu conservador e você tem o judeu secular, né? Aquele judeu que acredita em Deus ou não sabe se acredita, mas ainda assim ele tem a tradição de comemorar esse tipo de festa, que principalmente o Rosh Hashanah, o Yom Kippur e o Pessa. Se você for pensar, eles consideram para eles que eles estão sim no ano 5.783. Contagem de meses, eles consideram sim os meses deles. Mas como eles vivem, né, ao redor do mundo natural e eles precisam também, né, ter um pouco da noção do calendário normal, eles não se baseiam simplesmente nesse calendário. Mas um rabino, ele não vai ensinar para você que existem dois tipos de ano novo. Ele sempre vai ensinar simplesmente do Rosh Hashanah, o ano novo judaico. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre Jesus na Bíblia e quando a gente tenta evangelizar um judeu, a gente não tem que trazer ele para aquilo que a gente acredita, a gente precisa trazer ele para a Bíblia. E se ele for ler a Bíblia, ele vai ver claramente que quando Deus ele diz sobre a contagem dos meses dos anos, aparece exatamente no mês de Nissan, quando o povo judeu saiu do Egito. A partir dessas informações, a partir de ele se deparar com a verdade da história do próprio povo e do que exatamente Deus falou com ele, eu acredito que essa é a trajetória para os olhos dele começarem a se abrirem para o sacrifício da cruz. Muito interessante estas palavras, né? Porque muito disso tá oculto aos olhos dos judeus, né? Depois de Rosh Hashanah, nós temos a festa de Yom Kippur, e inclusive já quero convidar você no nosso próximo programa, essa outra festa, o Dia da Expiação, que também a Regina estará conosco. E a gente vai ver mais ainda, né, Regina, a respeito desta questão do sacrifício, né, de Jesus como o Messias, né, o Deus que se fez carne, o Messias de Israel e que veio também para os não-judeus, para o seu povo. Tantas coisas ali evidentes, né, mas que, como a própria Bíblia diz, ainda está oculto aos judeus. Então, voltando à questão do calendário, Regina, então os judeus têm o calendário civil, têm o calendário religioso, mas também eles estão em comunicação com os povos do Ocidente, que, como nós, por exemplo, né, em todas as partes do mundo, eles têm que também seguir o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, né? Até para suas relações comerciais e tudo mais. Então, o ano 2022, queira ou não, eles também, isso consta, né? Os meses, os dias do nosso calendário também, eles têm que acabar também seguindo, né? Eles não podem ficar isolados no calendário deles, né? São 3 calendários para seguirem, mais ou menos. É isso? Exatamente. Exatamente, pastor. E lembrando, né, quando a gente apresenta Jesus através da própria palavra para um judeu, às vezes a gente pensa, né, por que que eu, um cristão, preciso saber a respeito de festas judaicas? Por exemplo, a gente está falando sobre o Rosh Hashanah. Qual é a importância de eu saber do Rosh Hashanah, se nem bíblico exatamente ele é, e é um costume que veio dos judeus no exílio babilônico? A partir do momento que a gente conhece a Bíblia de verdade, a gente reconhece as festas bíblicas que apontam para Jesus, apontam para a obra do Messias, e a gente entende quais são as mentiras que os judeus têm acreditado através dessas tradições que vieram de homens, a gente vai estar mais preparado para falar sobre Jesus para eles. Exatamente. E eu costumo falar, Regina, que aqui, pelo menos o Instituto de Tzadik, onde nós estamos concentrados mais aqui no Brasil, e especificamente, diretamente mais aqui em São Paulo, nós fazemos um trabalho de missões locais, mas ao mesmo tempo transculturais, né? Transcultural porque, embora seja local, estamos tratando com um povo que possui uma cultura peculiar, uma cultura própria, diferente da nossa, né? Então, assim como outros povos, outras nações, etnias, outros grupos, é importante nós conhecermos, identificarmos e aprendermos a respeito da sua cultura. Com o judeu não é diferente, né? Então, também é importante para que você seja eficaz
na comunicação do evangelho, conhecendo, respeitando a cultura. E é muito interessante que a cultura judaica, muita coisa tem dentro do judaísmo que não tem origens bíblicas, né? Muito do rabinismo, como você mesmo colocou, né? Uma tradição, uma cultura, muitas coisas estranhas mesmo às escrituras. Mas também é uma cultura que ainda, como é um povo ainda ligado e originário da palavra de Deus, da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, tem muita coisa rica também, né, na cultura, nos costumes, que a gente pode pegar como ponte para comunicar o evangelho, né? Acho que os dois lados têm a aprender um com o outro, né? Apesar de o judaísmo ter se transformado completamente ao longo desses anos com tradições de homens, o evangelho ele continua sendo algo que começou com os judeus, que é judaico, e eu acho que essa mensagem que o judeu precisa entender, que não existe nada mais judaico do que você reconhecer Jesus, Yeshua, como o seu Senhor e Salvador. Às vezes a gente se preocupa tanto em tirar essas características com medo dessas tradições que não tem nada a ver com a Bíblia, quando na verdade a nossa única preocupação tem que ser apresentar para eles a palavra e a verdade. Muito bem. Regina, como que né, nesse período do ano, né? Obviamente, o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, caiu no finalzinho do mês passado, setembro. Mas você se deparando com o judeu num período de Ano Novo, como é que você deve desejar? Como é que se fala? Quais são os cumprimentos para um judeu nesse período do ano? Nós temos o costume de falar Leshana Tová Umetuká, que você tenha um ano bom e doce e que seja inscrito no livro da vida. E a partir dessa frase, eu acho que é a frase principal para se falar novamente a respeito de Jesus, porque nós que cremos em Jesus, nós que já somos cobertos pelo sangue dele, já estamos inscritos no livro da vida eterna. Muito bem. E o toque do chofar, que é muito presente em Rosh Hashanah, como você mesmo disse, né? Esse toque, ele é feito em várias partes do mundo onde há uma comunidade judaica nesse mesmo período. Ele, então, é uma preparação para a próxima festa, que é a festa do perdão, onde o judeu ele vai estar mais quebrantado, vai estar procurando alcançar o perdão de Deus. E é interessante porque o toque do chofar, ele traz mesmo, né, o sonido, traz essa ideia mesmo de lamento, é um sonido meio de reflexão, não é assim um sonido talvez de muita festa, de muito alarido, embora tenha um som forte, né, e Josué, né, teve o toque das trombetas para derrubar as muralhas e tudo, mas o chofar ele tem esse sonido mais de lamentação, de quebrantamento, porque justamente é essa preparação para a próxima festa. Sim, apesar de Rosh Hashanah ser uma festa alegre, né, por ser uma celebração de passagem de ano, quando o judeu ele está na sinagoga, ele realmente se coloca diante de Deus, querendo reconhecer aquilo que precisa melhorar, querendo pedir perdão pelos seus pecados. É uma coisa que eu acho sempre importante a gente frisar aqui, né? A gente pensa às vezes que o judeu, ele é sempre aquele fariseu, e não é. Existem muitos judeus quebrantados. Eu aprendi muito a respeito sobre temor de Deus quando eu morei com os ortodoxos. Então, eles não têm entendimento, eles não têm conhecimento, mas eles têm a vontade de se chegar perto de Deus. E isto nós podemos ver até no período bíblico, né? Paulo cita isso, né? Ele, como um bom judeu, em Romanos, acho que capítulo 10, acho que no versículo 2 ele cita isso, né? Que os judeus, ele primeiro lamenta, né? A não reconhecerem Jesus como Messias, mas ele justamente fala isso, né? Que é um povo que tem zelo por Deus, porém sem entendimento, né? Claro que ali havia um contexto específico para aqueles judeus específicos ali da época de Paulo, mas como você mesmo diz, até nos dias de hoje você encontra, né? Claro, assim como em todos os povos, em vários lugares, você tem muitos que não tem um temor. A gente encontra até judeu que é ateu, né? Mas, por outro lado, temos judeus também que são tementes, né? E eu acredito até que o Senhor, uma busca por sinceridade, o Senhor se revela de uma maneira
especial a todos esses também, né? Afinal de contas, o próprio Romanos 10 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Regina, então, o nosso tempo está acabando. Eu ainda não vou falar o cumprimento, tá bom? Eu só vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho rapidamente a respeito do Instituto Tzadik. Você que quer conhecer mais a respeito dos trabalhos que realizamos, dos projetos também que executamos a fim de fazer o nome de Jesus conhecido, você pode entrar no institutotzadik.org e também academiatzadik.org, e esses são os sites, né, da organização, e você pode conhecer os nossos projetos, né? Atuamos basicamente em 3 projetos, né, ou 3 tipos de projetos, né? Os educacionais, onde nós oferecemos os cursos online, à distância, ao vivo também, né? Capacitando homens e mulheres, crentes no Senhor Jesus, para ter um conhecimento bíblico mais aprofundado e também se preparar de uma forma mais específica e dinâmica para ser um evangelista e testemunhar entre judeus e também não judeus, e diversos cursos que nós oferecemos também dentro desta temática. Também em relação aos projetos promocionais, realizamos as conferências, congressos também. Temos uma conferência este mês, uma conferência missionária sendo realizada em Moema, né? E você pode entrar e você pode verificar direitinho quais são os dias, né, que nós estaremos realizando os trabalhos evangelísticos nesse período também, saídas evangelísticas em Higienópolis para testemunho aos judeus. Você pode fazer parte disso também. E os nossos projetos missionários, né? Nós estamos logo, logo aí para lançar um site, né, uma plataforma, o messiasjudeu.org, né? O messiasjudeu.org. Ele ainda não está no ar, está aí em fase de fabricação, está para sair do forno, mas é um projeto evangelístico, 100% missionário, de judeus crentes falando para judeus ímpios a respeito do maior judeu de todos os tempos, o Senhor Jesus. Então, lá vai ter testemunhos, vídeos, artigos feito por judeus para pregar, e você pode fazer parte disso, né, compartilhando, fazendo viralizar também este conteúdo, que também estará disponível no YouTube, puramente com o propósito evangelístico, o propósito missionário. Então, através do nosso site, Instagram, você pode conhecer os nossos projetos e também, de alguma forma, fazer parte para que juntos possamos cumprir o mandato do Senhor Jesus aí, de sermos embaixadores, né, e testemunha deles aonde quer que nós estejamos. Regina, estamos chegando já no finalzinho. Eu vou tentar pronunciar aqui o Shana Tová Umetuká. Shana Tová Umetuká. Um bom ano doce, né, para todos nós. Amém, amém. Deus abençoe. Regina, muito obrigado pela sua presença, e eu também quero agradecer você que esteve conosco em mais um programa Israel para Jesus, nos acompanhando aqui e chegando conosco até o final. Como já falei, no próximo programa nós vamos falar de uma outra festa muito importante, né, uma festa onde nós vemos o sacrifício sendo feito, uma festa bíblica, e que os judeus comemoram até os dias de hoje, e que é a próxima festa depois de Rosh Hashanah, que é a festa de Yom Kippur. E nós vamos também, juntamente com a Regina, saber como que os judeus celebram hoje, então, esta festa, a festa da expiação, festa do perdão, que envolvia sacrifício para a remissão de pecados. Então, me despeço a você com um Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.